Oi gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo na paz? O pessoal tá entrando aí. Que bom, que legal que vocês estão aqui conosco. Estávamos aí no momento de adoração com o Gabriel, né? Isso. O pessoal tá entrando aí. E aí gente, como é que vocês estão? Tudo certinho? Já vão me dizendo aqui se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão ouvindo legal. Estão me vendo aí direitinho, me dá um feedback aqui para que eu possa prosseguir. Já nós vamos entrar aqui na palavra, mas me dá um feedback aí se vocês estão ouvindo bem, se estão me vendo bem. Deixa eu ver aqui quem está entrando. A Gabi entrou, Dona Nelma, Gabriel, Tayane. Pastora Joelma, olha, a pastora Joelma tá aí, que legal. É isso, gente. Então, como nós já sabemos aqui, né, o Gabriel estava no momento da celebração, né, trazendo louvor, adoração ao Senhor. E agora eu vou trazer aqui a palavra de Deus e eu quero que você preste bastante atenção, fique conectado, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, assim como vai continuar, na verdade, falando com você, assim como já estava ministrando ao seu coração no momento do louvor, no momento aí da adoração ao Senhor junto com Gabriel. E eu quero que você preste atenção, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer algo diferente hoje, vai trazer algo que nós estamos precisando, né? Que nós estamos precisando aplicar, né? Quero já dizer a você que é um prazer tê-lo aqui e quero também te pedir, né? Para você divulgar essa live, manda para os seus amigos aí, manda para a sua família, manda para quem está precisando também ouvir a palavra de Deus, já compartilha essa live, pega aqui na setinha, na flechinha, já manda aí para todo mundo, mesmo que eles não possam ouvir ou prestar atenção agora na live, mas essa live vai ficar aqui salva, né, e eles vão poder acompanhar depois, e também eu vou estar compartilhando aqui no feed do Instagram, né, da igreja, da Liberdade Church, ok? Então é isso. Deixa eu ver, o pessoal já está aqui, a Gabi está dizendo amém, a Hilda entrou, sejam bem-vindos, Tawane está aqui também, o Jonathan, oi Jonathan, tudo ok? Sejam bem-vindos, querido, que Deus te abençoe. Já envia essa live aí para o maior número de pessoas possível. Deixa eu te pedir algo também, bate o print dessa live e coloca aí na tua rede social, divulga, vamos ser divulgadores das boas novas, né, da palavra de Deus. A gente faz propaganda e divulga tanta coisa, e eu acho que nós fazemos pouco da palavra de Deus, então já joga aí no teu Instagram, na tua rede social, marca aqui o IG da Igreja Liberdade Church, que a gente vai estar repostando. Isso é bom para as pessoas conhecerem e também ouvirem a palavra de Deus, tudo, né, para a glória do Senhor, para a honra do Senhor. Isso é fundamental. Então vamos lá, vamos para a palavra. Quantos querem aqui uma palavra de Deus, quando estão sedentos para receber algo de Deus nessa noite? Deixa eu ver você, dá um amém aqui. Deixa eu já dizer aqui para você que a pastora Joelma, ela não está podendo aqui ficar ainda com a gente na live, mas em breve ela vai estar aqui com a gente. Ela está mandando um super beijo, um super abraço para vocês. Para quem não sabe, né, nós estamos aqui com o nosso filhinho, nosso Nicolas. Ele é bem novinho ainda, a Joelma precisa muito do cuidado da mãe, a Joelma está dedicando esse tempo a ele, mas em breve ela vai estar aqui também com a gente na live. Isso é muito bom, ok? Olha, ela está aí, ó, acompanhando aí a live. Tá lá em cima, estou aqui embaixo para fazer a transmissão. Ok? Vamos lá? Então, vocês estão me ouvindo bem? Vamos aqui para a palavra. Olha ela aí falando, amo vocês. Quantos aqui estão com saudade da pastora Joelma? Já coloca aqui uma mensagem para ela aqui. Deixa a tua mensagem para ela aqui já nos comentários, que ela está aqui assistindo, ela está vendo aqui. Olha aí quanta gente falando. Olha, tá vendo, amor, como você é amado aí? Pessoal com saudade de você, já coloca o teu comentário aqui para a pastora Joelma, que ela tá aqui ao vivo também na live com a gente. A Gabi, a Quitéria, o John, olha aí, que legal, né? Receba o carinho, né, e o amor aí do pessoal, amor, que você merece. Amém. Amém. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. O pessoal está entrando aí, vamos lá. Então, hoje eu vou ler não vou ler um texto na Bíblia, eu vou só colocar aqui a referência, vou ler outros textos, porque esse texto é mais longo, mas vou explicar aqui. Quero já que você deixe salvo aí em Gênesis 22, deixa aí sua Bíblia já
salva. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 13, nós vamos falar sobre isso, sobre muitas outras coisas aqui nessa noite. Então, feche os seus olhos, convido você a orar onde você estiver, vamos nos conectar com o Pai. Senhor, nós te agradecemos por cada vida, por cada família aqui representada, que está nos acompanhando nessa live, nessa transmissão aqui ao vivo. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa continuar ministrando, possa continuar falando a cada pessoa, trazendo um entendimento novo, um discernimento novo. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor conduza esse momento, para que seja o Senhor falando, para que seja o Senhor manifestando a Tua palavra no coração, na mente de cada pessoa, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor tenha livre acesso, que o Senhor tenha liberdade, que o Senhor possa fluir em nós e através de nós, Espírito Santo. Eu oro, conduz cada pessoa, nos leva para mais perto do Senhor, Jesus, nos leva para um novo entendimento, né? Que as águas do Teu Espírito possam nos submergir agora, que o Teu Espírito ele possa falar, que ele possa trazer aquilo que nós estamos precisando ouvir. Eu oro para que o Senhor seja sempre exaltado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, eu queria falar hoje, né, sobre algumas coisas muito importantes, né? E eu quero falar hoje sobre relacionamento com Deus, sobre encontro com Deus, sobre continuar falando um pouquinho sobre intimidade, né? Sobre altar, né? Na verdade, eu quero falar muito sobre altar. Eu comecei a falar isso na quinta-feira. Para quem não sabe, toda quinta-feira agora a gente está com a live aqui na Liberdade Church. Essa quinta-feira agora eu estive com o Gabriel. Vou estar divulgando essa semana a programação de quinta-feira agora na live às 8 horas. Toda quinta-feira às 8 horas nós temos live aqui também no Instagram da Liberdade Church, e domingo às 19 horas. E nós falamos um pouco sobre intimidade, foi um bate-papo, foi uma conversa bem agradável, né? E eu quero falar aqui algumas coisas sobre relacionamento, sobre altar, né? Na verdade, o altar, né, ele representa um lugar de encontro, né? Um altar, antigamente, em Israel, era um lugar que as pessoas iam oferecer sacrifício para Deus, iam trazer algo para Deus, uma oferta, um sacrifício, iam se derramar diante do altar. Então, um altar é um lugar de encontro, é um lugar de relacionamento. Isso é um altar, né? E em Israel, antigamente, as pessoas se relacionavam assim com Deus. Hoje, né, nós sabemos que Jesus Cristo veio, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Ele está sentado à direita de Deus e nós temos livre acesso à sua presença. Hoje quem está em nós, na verdade, o próprio Deus habita em nós, através do seu Espírito, né? Como diz a palavra, o véu foi rasgado, não há mais nenhuma separação. Se o pecado que nos separava, né, a sujeira que nos separava de Deus, Jesus veio, Ele pagou o preço por nós, Ele morreu por nós, né? O seu sacrifício não foi em vão na cruz, Ele tinha um propósito. Então isso nos trouxe para de novo, termos a oportunidade de nos relacionarmos com Deus. Então o que Deus deseja é ter um relacionamento, e esse relacionamento antigamente era construído por altares, né? Eles levantavam o altar a Deus, como eu falei, e eles traziam aquilo que eles queriam diante de Deus e também sacrificavam alguma coisa. E eles sempre sacrificavam bezerros, animais, né? O primeiro, né? O puro, o limpo, né? O cordeiro, né? Eles sacrificavam, tudo isso fazendo menção a Jesus Cristo, mas nós não precisamos mais de nenhum sacrifício para ter acesso à presença de Deus. Nós não precisamos sacrificar nada, escuta isso, para que Deus possa mover em nosso favor. Na verdade, tudo que nós precisamos, né, ou precisávamos, já foi feito, né, através da cruz, do Calvário. Jesus já pagou o preço que nós não poderíamos pagar nunca, né? Ele morreu por nós, então você não precisa fazer nenhum sacrifício, nenhuma penitência. Escuta isso que eu vou te dizer, você não precisa pagar nenhuma promessa para que Deus haja na sua vida. Você não precisa andar quilômetros para Deus lhe ouvir, você não precisa trazer uma super oferta, né, ou valores grandiosos, fala até na questão financeira, para Deus mover você. Isso é um engano, isso é uma mentira. Você não precisa trazer nenhum sacrifício seu, escuta isso, será maior do que o sacrifício de Jesus. Se você traz algo para Deus e pensa que Deus vai fazer algo na sua vida por aquilo que você está trazendo para Ele, você está muito enganado. Deus não faz nada nas nossas vidas por aquilo que nós fazemos para Ele. Deus fez tudo nas nossas vidas por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Nós precisamos entender isso. Deus não vai agir na sua vida porque você está fazendo o bem.
Deus vai agir quando você acreditar nele, quando você se entregar, quando você viver um relacionamento e conhecê-lo na sua essência, né? Então não é aquilo que você faz, não é aquilo que você entrega, e sim o que Jesus fez por nós, e sim a entrega dele por nós. O seu sacrifício nos traz a paz, né? Pelas suas pisaduras, como diz lá em Isaías 53, nós já fomos sarados. Como diz Romanos 8:1, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, se você reconhece Jesus como seu único Senhor e Salvador, não tem maldição sobre a sua vida, não tem esse negócio de o mal estar sobre você. Não, se você confessa Jesus, se você crê em Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, se você está nele, então toda a maldição, todo o pecado, tudo isso Jesus pagou por você na cruz. Então não tem nada que você possa fazer a não ser acreditar e viver essa graça, esse amor e pregar essa palavra e transmitir esse evangelho, né? De graça nós recebemos, de graça nós também temos que dar. Então eu quero falar sobre isso hoje, sobre esse altar, sobre relacionamento. Então esse momento que as pessoas antigamente, tá dando para entender, deu para pegar aí a introdução tranquilo, posso continuar? Vocês estão entendendo bem a palavra? Amém? Deixa eu ver o feedback aqui de vocês. Me dá aí um feedback. Amém. Então deixa eu continuar aqui. Então o altar significa lugar de encontro, lugar de relacionamento, né? E é um lugar de entrega total. O altar significa um local de entrega total, onde você ia sem reservas, né? Quando eles iam sacrificar no altar, eles iam sacrificar sem reservas. Eles levavam o seu melhor sacrifício, a sua melhor oferta para Deus. E eles faziam isso para atrair a atenção de Deus, para agradar a Deus, né? Então, altar fala de entrega total. Altar fala de uma entrega sem reservas, né? Com o coração inteiro, com o coração entregue 100% naquilo. Então, esse altar, esse local de relacionamento que antigamente o povo de Israel fazia para Deus, é um local de entrega total. É por isso que eu pedi para você abrir lá no livro de Gênesis. Já deixa eu dar a referência aqui para vocês. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 13. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo aqui, mas você pode anotar e ler depois, só vou explicar. Fala do momento que Deus pediu o filho a Abraão, né? Pediu Isaac a Abraão. E disse, me dá teu filho, teu único filho, né? E Abraão, a gente sabe que ele obedeceu a Deus, ele foi sacrificar no altar, né? Ele subiu ao monte para sacrificar no altar o seu filho, aquilo que ele tinha de mais precioso. E Gênesis 22 fala isso. Então, esse texto de Gênesis 22, do 1 ao 13, fala do momento do sacrifício de Abraão, né? Que é sacrificar o seu filho Isaac como Deus tinha pedido a ele. Fala de uma entrega total, de uma entrega sem reservas. Você imagina que a coisa que ele mais amava, ele ia entregar a Deus, ele ia sacrificar a Deus, né? Então, altar fala de um local de encontro com Deus, e esse encontro é sem reservas, né? É onde eu entrego tudo a Deus. Eu não tenho reservas, eu não posso ter reservas, eu não posso ter segredos diante de Deus. Eu tenho que entregar tudo para Ele, eu tenho que me derramar diante dEle e colocar a minha vida, os meus anseios, né? Por isso que Mateus 11, lá falando que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Nós temos que lançar nossa ansiedade diante de Deus, né? Nós temos que fazer isso. E eu quero que você medite nesse texto. Então, altar, né, um local de encontro. Mateus 11 diz assim: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Jesus fala, né? Aprendei de mim que sou manso e sou humilde, né? O fardo de Jesus, ele diz que o fardo dele o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, né? Então chegue a Jesus entendendo o que ele está falando, mas entendendo que ali é um local para você chegar diante dele, o altar, né? Sem reservas, sem restrições, para entregar tudo. É um local de entrega total. Isso é o altar. E quando Abraão chegou para fazer esse sacrifício e entregar o seu filho a Deus, né, no meio do caminho, o Isaac perguntou: pai, eu estou vendo aqui o machado, né, o cutelo, estou vendo a madeira, mas eu não estou vendo o que nós vamos sacrificar para Deus, o que é que nós vamos entregar para Deus. E aí Abraão, acho fantástico que Abraão diz para ele, olha para ele e diz, né, um pai diz isso para o filho, diz: meu filho, Deus vai prover para si um sacrifício. E assim aconteceu. Quando eles chegaram no monte, né, quando eles chegaram no momento do sacrifício,
Quando Abraão levantou o cutelo, né, o machado, para sacrificar Isaac, ele ouviu uma voz, né, que dizia: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que você teme a Deus. Então, no momento do sacrifício, no momento da entrega total, não por palavras, mas por atitudes, não é aquilo que eu falo, não é aquilo que eu digo, mas aquilo que eu faço. Quando eu tenho essa atitude diante de Deus, isso faz Deus nos responder, né? E Abraão ouviu essa voz que dizia: não faça tal coisa, que agora eu sei que você teme a Deus. E logo em seguida ele olhou para o lado, havia um cordeiro para o sacrifício. O Deus de provisão, né? Ele se manifestou na vida de Abraão e ele não precisou sacrificar o seu filho, né? Porque não era isso que Deus desejava. Deus não deseja sacrifício, Deus deseja entrega, Deus deseja que nós possamos nos entregar a Ele 100%, sem reservas, né? E foi isso que Deus ensinou a Abraão: olha, eu não quero o que você tem, eu não quero o seu filho, eu quero o que você entenda que eu quero você sem reservas, né? Não quero que nada ocupe o meu lugar, eu quero ter lugar na sua vida, né? Quando nós levantamos esse altar a Deus, né, nós temos que fazer isso sem reservas, que nada possa ocupar o lugar de Deus, porque Deus é o mais importante, né? Ele já tinha nos lembrado lá nos seus mandamentos, né, que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Nós temos que entender o que é que Deus deseja. Então é isso, altar fala de entrega, altar fala de sacrifício, e esse texto em Gênesis 22 relata muito bem essa entrega total, né? E altar também fala de fogo, altar fala de renúncia, altar fala de muitas coisas, né? Eu quero falar algumas coisas sobre isso, mas eu quero falar principalmente hoje sobre 3 aspectos da vida cristã, 3 altares que nós precisamos manter eles sempre levantados, sempre erguidos, né? Então são 3 principais altares da vida cristã. Então eu quero que você preste bastante atenção. Se você está anotando aí, faça isso agora, que existem 3 coisas, 3 altares que nós precisamos sempre deixá-los de pé, né? Deixá-los diante de Deus, manter isso diante de Deus. E o primeiro altar, como eu já havia falado aqui, é o altar pessoal. Nós temos que manter esse altar pessoal. Tem um texto na Bíblia, abre lá já comigo, já deixa salvo aí, já vou ler, em Tiago capítulo 4, perdão, Tiago 4, já deixa salvo aí. Tiago 4, então, o primeiro altar é o altar pessoal, né? Então, nós temos que ter esse altar pessoal. Altar pessoal fala de entrega incondicional para Deus, né? Nós temos que levantar o nosso altar pessoal. Lembra lá de Jesus em Mateus 6, deixa eu desligar aqui. Lembra lá de Jesus em Mateus 6, que Jesus disse: olha, entra no teu quarto, entra no secreto. Quando você estiver falando no secreto, o Deus que vê em segredo, Ele vai ouvir você, né? E foi essa orientação que Jesus deu para termos relacionamento com Ele. Quando ninguém estivesse vendo o secreto, que hoje está tanto em alta aí, né? Todo mundo falando de secreto, mas esse momento, esse altar pessoal que nós temos que ter, que nós temos que levantar a Deus. É um altar de relacionamento, é um altar onde nós iremos conhecê-lo mais, onde nós iremos nos entregar a Ele incondicionalmente. Então esse é o primeiro altar que nós temos que fazê-lo ficar sempre de pé. É o altar pessoal, é o altar do nosso relacionamento com Deus, é o altar da intimidade, é o altar que nos leva ao secreto, que nos leva a ter uma vida de intimidade com Ele. Então eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 4, vai lá. Tiago 4, olha o que diz a palavra aí, no versículo 7, vamos ler do Tiago 4, 7, acompanha comigo. Alguém anota aqui, por favor, Tiago 4, 7, deixa a referência marcada aqui. Olha o que a Bíblia diz aí, Tiago 4, 7. Portanto, sujeitavos a Deus, olha o que a Bíblia diz. Sujeitavos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Né? Então, Tiago 4,7 fala de um momento de sujeição a Deus. Olha, se sujeitem a Deus, se acheguem a Deus.
A primeira coisa que em Tiago 4,7 fala é: se sujeitem a Deus, né? se submetam a Deus, se estejam diante de Deus, né? Mas sujeito a Ele, debaixo da sua orientação, ouvindo a sua direção, sujeitai-vos a Deus, obedecer a Deus. Aí ele traz em seguida: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele primeiro diz que haja uma sujeição, que haja uma entrega, né? Algo incondicional para Deus. Se sujeita a Deus, né? E depois você resiste ao diabo, ou seja, resiste às tentações, resiste às ciladas, resiste àquilo que é oferecido a você. E o diabo ele vai fugir de você. E ele continua, versículo 8: achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós. Então, quando nós nos achegamos a Deus, Deus nos recebe, Deus nos envolve, Deus nos abraça, né? Deixa eu te fazer uma pergunta: há quanto tempo você não tem se achegado a Deus? Se achega a Ele. Meu irmão, se você está sentindo algo difícil na sua, passando por algo difícil, um momento angustiante, algo que você precisa de uma direção, se achega a Deus. Olha o que ele diz: e ele acolherá a todos vós, né? Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração, né? E ele vai trazendo aqui algumas direções. Eu não quero entrar no que ele está dizendo, né? Ele está dizendo: olha, limpai as vossas mãos, vocês que têm a mente dividida pelas paixões. E uma das coisas que nos impede de levantar um altar pessoal hoje a Deus, manter o nosso altar pessoal levantado hoje, são as paixões. Então tem muitas pessoas divididas pelas paixões do mundo, né? São paixões que têm nos roubado de Deus, são paixões que têm nos levado para distante de Deus. Eu não sei qual é a paixão que tem te afastado de Deus, mas não pode haver um coração dividido no nosso altar pessoal, no nosso relacionamento com Deus. Quando eu falo de altar, gente, eu estou falando de relacionamento. E esse relacionamento é sem reservas, sem entrega, sem reservas para Deus. É uma entrega total, é incondicional. Então não pode haver um coração dividido, não pode haver duas paixões, né? Se tem uma paixão que está me afastando de Deus, eu tenho que analisar isso, eu tenho que me arrepender dessa atitude, né? E se existe algo que te afasta de Deus, eu não sei o que é, mas você sabe, é hora de você não ter esse coração dividido, é hora de você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Resistir, quando eu falo resistir ao diabo, resistir às artimanhas, às tentações do inimigo, né? Os banquetes que ele oferece. Então não tem como andar com Deus e andar com o diabo, não tem como andar com Deus e andar com as coisas do mundo. Ou você é sal, né? Ou você tem gosto ou você não tem, ou você é luz ou você é trevas. Então você não pode ter paixões, né? que estejam tomando o lugar de Deus. E existem às vezes algumas paixões, né, que nos afastam de Deus e nos impedem de ter esse relacionamento com Deus. Eu não sei se essa paixão é um relacionamento mesmo com você e uma pessoa. Eu não sei se essa paixão é algo que você gosta muito, mas tem te afastado de Deus. Eu não sei se é uma tentação que está te roubando, se é um prazer que você tem que está te afastando de Deus. Eu sei o que a palavra de Deus está dizendo, que não pode haver paixões, né, no lugar de Deus. Não pode haver algo tomando o lugar de Deus. Talvez tem gente que eu conheço que adora música, né? E não consegue se livrar das músicas, né? Que nós escutávamos antes, ou músicas mundanas até. Tem gente que gosta dessas músicas e isso é uma paixão para essas pessoas, ou pode ser um ídolo, né? Alguma coisa. Então, existem algumas coisas que tomam o lugar de Deus, que são paixões mundanas. E essas paixões nos impedem de nos relacionarmos com Deus, de levantarmos o nosso altar. Talvez você até diga: não, eu me relaciono com Deus, eu escuto uma música do mundo, eu tenho meu relacionamento com essa pessoa, eu gosto muito, tal, mas eu me relaciono com Deus, mas não é um relacionamento incondicional, não é um relacionamento 100%, não é algo 100% verdadeiro, é algo com reservas. E a Bíblia é bem clara, ela diz, olha, tem um texto na Bíblia, eu não me recordo agora, mas é bem conhecido. A Bíblia diz assim, olha: buscar-me-eis, Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Só respondendo esse texto aqui, olha que coisa, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu não sei se está lá em Jeremias, eu me esqueci aqui a referência, mas quando nós buscamos a Deus de todo o coração, escuta isso, né? Sem reservas, quando nós levantamos o nosso altar dessa maneira, sem paixões nos afastando de Deus,
nós conseguimos ouvir a Deus, nós conseguimos nos relacionar com Ele, nós conseguimos ter essa direção. Todas as vezes na Bíblia que você vê alguém tendo uma direção de Deus, alguém que se afastou de tudo, alguém que subiu ao monte, a Bíblia fala, subiu ao monte para ter um encontro com Deus. Quando Deus falou com Moisés, Moisés estava no monte, né? Ou seja, separado. Moisés foi ouvir a Deus, Moisés foi se relacionar com Deus. Quando Deus trouxe os mandamentos para Moisés, Moisés teve que subir ao monte, ou seja, ele teve que se afastar, né, do barulho do mundo, ele teve que se afastar das pessoas para poder ouvir Deus. A mesma coisa, se você quer ouvir Deus, se você quer ter uma direção, se você quer que a lâmpada possa guiar os seus caminhos, você tem que ter esse relacionamento com Deus. Esse altar tem que estar levantado, mas esse altar tem que ser sem reservas. Esse altar não pode ter nenhuma paixão tomando o lugar de Deus. E é por isso que a Bíblia diz, achegai-vos a Deus, Tiago 4,8, e Ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões. Purificai o vosso coração, entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Meu irmão, há quanto tempo você não se humilha diante de Deus? Há quanto tempo você não se humilha diante do Senhor, sem reservas, né? De uma maneira íntegra, inteira, 100%. Né? A Bíblia diz, se humilha diante de Deus, sobre a potente mão de Deus, né? No versículo 10, sobre a presença de Deus, e Ele vos exaltará. Então Deus tem prazer na sua abundância, Deus tem prazer na sua vitória, no seu sucesso. Deus quer exaltar você, mas levanta esse altar, se achega a Ele sem reservas, se achega a Ele sem ter um coração dividido por paixões. Se existe algo na sua vida que está tomando lugar, olha, talvez seja o trabalho, né? Algumas pessoas estão focadas no trabalho e ao ponto de não ter um relacionamento com Deus. Se o trabalho está te roubando de Deus, repensa isso. Né? Se é a sua família que te rouba de Deus, se é um relacionamento, se é um prazer, se é um hobby, se tem alguma coisa, alguma paixão, algo que está dividindo você, que está roubando você de Deus, você precisa tirar isso da sua vida agora. Você precisa levantar esse altar pessoal. Né? Esse é o primeiro altar que nós temos que deixar de pé nas nossas vidas, erguido nas nossas vidas. É o altar do pessoal, é o altar do relacionamento. E amém? Vocês estão entendendo essa palavra? Posso continuar aqui? Me dar um feedback aqui, por favor. Amém? Quantos estão recebendo? Quantos estão entendendo essa palavra? Como é que está o áudio? A visão aqui está legal? Dá um feedback aí, pessoal, por favor, antes que eu partir para o segundo altar rapidinho. Amém? Isso, então o Lucas está vendo, a Amanda também, amém? Então posso prosseguir aqui? Vamos para o segundo altar. Primeiro o altar pessoal, né? Eu já expliquei aqui o que é altar, vai ficar salvo aqui a live. Então ótimo, Tawane está acompanhando, Mara, Hilda, que legal. Isso é muito bom, esse feedback, para que eu possa continuar aqui. Ok? Vamos lá? Então, o segundo altar que nós temos que manter erguido é o altar familiar, né? Olha que coisa. O altar familiar é muito importante. Lembra lá de Jó? Né? A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifícios. Jó levantava o altar para todos os seus filhos. Né? Então, Jó, porque antigamente, como eu expliquei, não havia, né? Jesus, a gente sabe que Jesus pagou o preço, hoje nós temos livre acesso, mas antigamente não era assim. Então, Jó levantava um altar, ou seja, trazia um sacrifício, trazia algo para Deus em prol dos seus filhos, né? Para proteger os seus filhos, para abençoar os seus filhos. Era um altar familiar que ele estava levantando ali. Tá lá, você pode acompanhar Jó, não vou abrir para a gente ganhar tempo, Jó capítulo 1, versículo 5 fala sobre isso. Tem outro texto também em Gênesis 35, do versículo 1 em diante, que fala lá, Jacó levantando um altar com a sua família. Nós temos que levantar esse altar familiar. Né? A família é a base, né? Tanto da sociedade, né? Mas é uma base cristã muito forte, então por isso que existe uma resistência contra a família. Às vezes existem muitas ciladas contra a família, né? Para que haja destruição, para que haja separação, porque uma família unida, gente, é muito importante para todo mundo, né? Então o segundo altar que a gente tem que manter erguido é um altar familiar. E tem um texto lá na Bíblia também em Atos capítulo 2, deixa anotado aí para você meditar depois, né? Atos 10, do versículo 1 e o versículo 2,
que fala de um altar muito importante, e que eu quero falar mais sobre ele agora, que eu acho que nós como igreja, como cristão, como família, né, de Deus, como irmãos em Cristo, nós temos negligenciado, né, esse altar familiar que nós temos que manter erguido. E uma das coisas que nós temos negligenciado, e eu não sei se você está fazendo isso nesse tempo agora que nós estamos enfrentando, nessa pandemia, mas é um culto doméstico. Quando você faz um culto doméstico, uma celebração doméstica, é um altar familiar, né? Então você levanta esse altar com a sua família. Eu quero fazer isso com a minha esposa mais vezes. A gente está com o nosso bebê aqui, nosso recém-nascido, atrapalha um pouquinho a nossa rotina, né? Mas eu quero fazer isso com ela. Assim que as coisas normalizarem mais, que a gente estiver dormindo melhor, tiver tudo organizadozinho já, eu quero voltar a ter um relacionamento familiar. Eu quero ensinar o meu filho nesse altar. Eu quero fazer um culto doméstico. Eu quero celebrar Jesus com a minha família, né? Isso é muito importante. E o que eu percebo hoje é que esse altar familiar, ele foi negligenciado. Talvez você possa dizer assim, mas na minha família ninguém aqui é cristão, ninguém acredita em Jesus, ninguém acredita muito nessa questão da palavra de Deus. Eu acho que, mesmo que as pessoas digam que não acreditam, mesmo que haja uma resistência, eu acho que o nosso papel é fazer esse culto de uma maneira diferente, é levar a nossa família a entender a palavra de Deus. Levanta esse altar na sua família. Talvez você não consiga fazer um culto de cara, mas você começa a levar uma palavra, você começa a colocar um louvor na sua casa. Esse louvor ele vai mudando o ambiente, esse louvor vai ministrando na vida das pessoas. Eu acho que a nossa casa também, ela tem que estar encorpada pelo Espírito Santo, cheia da presença do Espírito Santo, né? Há quanto tempo você não bota um louvor para sua família ouvir? Mesmo que eles reclamem, bota baixinho, começa baixinho, mas se todo mundo já reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, que a sua casa seja cheia de louvor. Desliga um pouco a televisão, coloca um ambiente de adoração, coloca um ambiente propício para o Espírito Santo agir, para o Espírito Santo falar. Levanta um altar familiar. Esse é um altar que tem que permanecer erguido. É o altar da sua família, né? Leva a palavra de Deus para os seus familiares, mesmo se eles não gostarem. A palavra de Deus diz que, né, o semeador saiu a semear e a palavra foi semeada. E se houver uma boa terra, vai gerar frutos. Então rega essa terra, rega com oração, rega com palavra, rega com louvor, levanta o altar familiar, volta a fazer reuniões domésticas, cultos domésticos, né? Levanta esse altar na sua família. Esse altar tem que permanecer erguido. Esse altar é muito importante, mas muito importante. Então se você tem algum familiar seu que precisa de mudança, que precisa de restauração, levanta esse altar na sua família. Deus levantou você, meu irmão, para ser um instrumento dele na sua casa. Deus chamou você é luz na sua casa, você é sal na sua casa. Então faz esse altar, levanta esse altar que talvez esteja derribado aí. Sua mãe ou seu pai escuta coisas que não deve, fala o que não deve, não acredita muito em Deus ou na palavra, ou está vivendo uma frustração, ou seus irmãos, ou seu marido, ou a sua esposa. Eu não sei como é que está a sua casa, mas eu sei que é possível restaurar. Eu sei que é possível viver um novo tempo. Eu sei que é possível viver aquilo que o Senhor tem preparado. Mas isso também só vai acontecer se você aprender a levantar esse altar. Então seja um instrumento de Deus na sua casa. Levanta um altar, coloca louvor, prega a palavra, ensina a palavra. Mas eu tenho uma coisa que é fundamental, é o seu testemunho. Dê testemunho na sua casa, dê testemunho na sua família. Ame as pessoas. Não há pregação maior do que o amor. Quando você ama, quando você ama a pessoa, quando você serve as pessoas, esse é o maior testemunho, esse é o maior altar no momento que você pode fazer. É amar, é servir, é dar testemunho. Né? Claro, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai profetizar, você vai colocar louvor na sua casa para trazer um ambiente, você vai, sim. Mas é muito importante que você ame, que você respeite, que você entenda as pessoas, né? É claro que nós temos as nossas falhas. Eu tenho as minhas falhas, eu falho no altar da minha casa. Eu preciso melhorar essa questão do meu altar familiar. E eu tenho essa consciência, mas ter a consciência e não fazer não ajuda muito. Então eu quero convidar você, assim como eu preciso melhorar o altar da minha casa, da minha família, eu quero convidar você para fazermos isso juntos.
né, a amar mais, a entender mais, a ensinar mais a palavra, a botar louvores, para trazer coisas que edificam a sua família e não que destroem, né, que afastam as pessoas de Deus. Então nós temos que nos levar essas pessoas para mais perto de Deus e não para mais longe. Amém? Então o segundo altar, altar familiar. O primeiro, altar permanecer erguido, o altar pessoal. O segundo, altar familiar. E o terceiro é um altar congregacional, né? É a igreja, né? Esse altar é muito importante também. E na verdade a igreja é uma reunião de famílias, né? Quando a igreja se reúne, são famílias que se reuniram ali, né? Então, se a sua família tiver um altar levantado, se a sua família pessoal for forte, a congregação será forte. Então, se a sua família tem base cristã, a igreja será forte, né? Ela será uma igreja cristã saudável, porque a sua família tem um altar e automaticamente você leva esse altar para a congregação, você leva a sua base para a igreja. E lá na igreja nós somos aperfeiçoados, nós somos ensinados. E o terceiro altar é o altar congregacional, é o altar da igreja. Mas tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que está lá no livro do Salmo 133. Vamos ler ele, eu já vou encerrar aqui o altar congregacional para não tomar muito tempo. Mas vai lá comigo no livro de Salmo de número 133, muito conhecido, mas Salmo de número 133. Abre a sua Bíblia comigo aqui, eu estou abrindo. Olha o que diz o Salmo 133. Como é feliz, escuta isso, como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e para toda a eternidade. Olha o que está dizendo esse salmo. Esse salmo é maravilhoso, né? Então, a base do altar congregacional é a unidade, né? A Bíblia diz, olha, como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Em outras traduções diz em união, né? É como óleo, diz, é como bálsamo precioso derramado sobre a barba, que desce pela barba de Arão, né? Como se fosse a barba de Arão, até a gola das suas vestes sacerdotais. Isso aqui é outra palavra. Não quero falar sobre a barba de Arão, sobre as vestes, é outra palavra, outra ministração. Mas eu quero falar sobre esse ponto aqui principal, para que o altar congregacional seja forte, para que as famílias possam ter prazer em estar na casa do Senhor, para que as pessoas possam viver em paz, em refrigério, em gozo na igreja, na congregação. É necessário que haja isso daqui, Salmo 133. Unidade, união, fraternidade. Uma igreja que não é unida, os irmãos que não são unidos, né, já era. A Bíblia diz assim que casa dividida não subsiste. Certa vez Jesus estava expulsando um demônio e alguém disse, olha, ele expulsa por meio de Beelzebu, né, por um demônio, né? E aí Jesus, né, fala, olha, casa dividida, se eu expulsar demônio sendo eu de Beelzebu, né, como eles vão permanecer de pé? Porque casa dividida não subsiste, né? Então não tem como permanecer de pé algo que está dividido. Então a congregação não pode ter divisão, não pode ter um coração dividido. Tem que haver unidade, fraternidade. E isso só é possível se os irmãos permanecerem unidos. Eu já falei aqui várias vezes, né, sobre a Torre de Babel, lá em Gênesis 11, que eles se uniram para construir uma torre para chegar ao céu. Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo, e quando Deus desceu, que olhou, né, ele viu que os homens iam conseguir construir uma torre para chegar até o céu e determinou que algo acontecesse. Deus disse assim, porque a motivação era errada deles, eles queriam crescer, levantar a torre para aparecer, né? E Deus, aí foi onde Deus dispersou, né, esse povo com várias línguas, né? Cada um começou a falar de uma maneira diferente, em outras línguas, e eles não começaram mais a se entender, porque eles estavam unidos por um propósito, a motivação errada, mas eles estavam unidos, né? Existia um princípio ali de unidade. E quando a gente se une, né? Quando a igreja se une, quando a congregação está unida, é possível crescer saudável, né? É possível crescer de uma maneira que agrade a Deus, mas não para querer aparecer, como foi lá em Gênesis 11, né? Na Torre de Babel, não com a motivação errada,
né? A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas foi o Senhor quem deu o crescimento. Meu irmão, Deus é quem faz crescer, Deus é quem faz a obra dele prosperar, Deus é quem faz a igreja dele se expandir, mas é necessário que haja unidade. Sem esse princípio, né, sem ter uma igreja unida, a congregação não é fortalecida. Então esse é o terceiro altar que nós precisamos levantar sempre. É o altar congregacional, né? É permanecermos em unidade, é respeitarmos uns aos outros, é amarmos uns aos outros, é orarmos uns pelos outros, é entender, né, que a unidade é um princípio que Deus estabeleceu para o crescimento. Então, se você tem unidade na sua igreja, se a sua congregação é unida, né, as coisas vão fluir naturalmente. Deus vai se agradar disso. Ele diz que é como, olha o que ele diz, como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade, né, em união. Isso é prazeroso, né? E ele diz no versículo 3, e eu encerro aqui, ele diz assim: é como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Então, o lugar que Deus oferece a bênção, o lugar onde Deus abençoa o seu povo, é o lugar onde existe unidade. Se houve unidade, né, há bênção, há manifestação de Deus. Né? A Bíblia diz assim: onde há dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o que ligar na terra será ligado no céu, né? E o que desligar na terra, a Bíblia diz, será desligado no céu. Ou seja, unidade, concordância. Quando eu concordo, eu tenho poder para ligar e desligar, né? Então, onde há unidade, onde há esse princípio, há a manifestação do poder de Deus. Ali há a bênção, ali há a manifestação do milagre, ali há a cura, ali há a maravilha, porque existe um princípio da unidade. E essa unidade manifestada em fé traz aquilo que nós precisamos. Amém? Então, essa era a palavra que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham sido edificados. Os três altares que nós precisamos permanecer, deixá-los erguidos, né? O altar pessoal, o altar familiar e o altar congregacional. E eu já quero te fazer uma pergunta, né? E eu quero que você reflita aí. Como é que anda o seu altar pessoal? Né? Como é que anda o seu relacionamento com Deus? Como é que anda a sua intimidade? Como é que anda a sua vida com Deus? Né? Esse altar precisa permanecer em pé, precisa permanecer erguido. A segunda pergunta é: como anda o seu altar familiar? Você tem a sua família tem relacionamento com Deus? Você traz a luz para sua casa? Existe um ambiente, um altar de adoração? Vocês escutam louvor, vocês ministram a palavra de Deus, você fala do amor de Deus, vocês testemunham para os seus familiares, vocês vocês pregam o evangelho, vocês vivem em amor, vocês dão testemunho na sua casa, na sua família. Aquilo que eu falei, a maior pregação é o testemunho, né? Se você ama, se você serve a sua casa, se você serve a sua família, todos eles vão ver algo diferente em você, um brilho diferente em você. Então esse altar tem que permanecer erguido, esse altar tem que permanecer levantado. Então esse é o segundo altar. E o terceiro altar, como eu falei, altar congregacional, o espírito de unidade, né? Se a gente permanecer unido com o mesmo propósito, Deus vai trazer o seu bálsamo, né? Deus vai trazer a sua plenitude, Deus vai ordenar a bênção ali onde há unidade. E assim será também na nossa igreja. Nossa igreja já é super abençoada, com pessoas que se amam, pessoas que vivem em unidade, pessoas que se preocupam, mas ela será ainda mais. Nós iremos viver um tempo de unidade ainda maior depois que tudo isso passar. Eu creio nisso. Nós seremos ainda mais unidos, nós amaremos ainda mais, nós serviremos ainda mais, nós seremos ainda mais servos de Deus, servos dos nossos irmãos. Nós amaremos mais a nossa congregação e eu quero convidar você a fazer isso a partir de agora. Ame mais a sua família, ame mais a sua congregação e ame mais o seu relacionamento com Deus. Esses são os três altares que nós precisamos deixar erguidos sempre, sempre, sempre nas nossas vidas até Jesus voltar ou então até nós partirmos para nos encontrarmos com Ele. Amém? Essa era a palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham sido edificados, assim como eu estou sendo edificado. Quando eu prego, eu não prego só para vocês, eu falo para mim também, algo que eu necessito, né? Eu necessito levantar o meu altar pessoal de uma maneira ainda mais forte, mais profunda, do meu relacionamento com Deus. Eu preciso do meu altar familiar ainda mais fortalecido e eu preciso da minha unidade, né? Da minha entrega na minha congregação também. E eu sou ministrado também quando eu prego.
né? Como Deus fala comigo, como o Espírito Santo fala comigo. E eu espero que tenha sido também assim com você, aí na sua casa, onde você está, né? Que você também tenha sido abençoado, tenha sido edificado por essa palavra. E eu quero convidar você a continuar meditando nela, né? Medita nessa palavra, anota ela, ela vai ficar salva aqui no feed da igreja, para que você, sempre que precisar, ela possa estar disponível para você. Amém? Então é isso, vamos aqui interagir um pouquinho. Daqui a pouco vamos orar antes que a gente passe do tempo, vamos orar aqui antes em cima dessa palavra, é muito importante, para que a gente orar em cima daquilo que foi ministrado. E eu quero que você, aí onde você está, feche os seus olhos e fale com Deus, mas fale com Ele de uma maneira verdadeira, de uma maneira sem entrega, sem reservas, perdão. Nós vamos orar e logo em seguida nós vamos fazer a ceia. Hoje é dia de ceia, nós vamos ceiar aqui, nós vamos trazer o corpo e o sangue de Cristo em memória dele, né? Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Então já separa também o seu pão, separa aí o seu suco de uva. O meu já está aqui separadinho, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Já está aqui a minha ceia. Daqui a pouquinho nós vamos ceiar. Tá dando para ver aí, legal? Meu suquinho de uva e o meu pão, o sangue e o corpo de Cristo aqui representado. Nós vamos ceiar já, mas antes nós vamos orar. Eu quero convidar você aqui para orar. Feche os seus olhos, se você está com um familiar seu aí, pega na mão dele e ora com ele também. É muito importante a gente estar nesse espírito sempre de oração e de unidade. Amém? Feche seus olhos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos por tua palavra, te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor ministrou ao nosso coração, nos deu um novo entendimento. Te agradecemos, Senhor, e oramos para que o Senhor consolide essa palavra em nós, para que nós de fato possamos levantar esses altares sempre, deixá-los em pé, erguidos sempre. É o nosso altar pessoal, que nós possamos, como diz lá em Mateus 6, manter esse relacionamento com o Senhor. Como diz em Tiago 4, no versículo 7, que nós temos que nos sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo, ele vai fugir. É nesse altar do relacionamento que nós queremos permanecer, Senhor. É o nosso altar pessoal que nós temos que permanecer com ele sempre levantado. Oramos também para que o nosso altar familiar ele possa fluir, Senhor, ele possa acontecer, para que nós possamos ministrar a palavra aos nossos familiares, para que nós possamos amá-los, servi-los, para que nós possamos dar bom testemunho, para que nós possamos, Senhor, sempre trazer um ambiente de adoração, um ambiente de louvor, meu Deus, onde a casa seja edificada, que nós possamos também reunir a nossa família e cultuar ao Senhor e celebrar ao Senhor o verdadeiro culto doméstico. Que nós possamos voltar a fazer isso sempre, é o que eu te peço em nome de Jesus. E da mesma maneira, Senhor, o altar congregacional na nossa igreja, no teu corpo, Senhor, eu oro para que haja um só Espírito, para que haja um Espírito de unidade, meu Deus, para que o Senhor flua em unidade, como diz o Salmo 133, ó quão bom e agradável é os irmãos viverem unidos. Meu Deus, é ali que o Senhor ordena a bênção, é ali que o Senhor manifesta o teu poder, é na unidade. E eu oro para que haja isso de uma maneira ainda mais forte na nossa congregação, na nossa igreja e na vida de cada pessoa, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, que nós possamos ser ainda mais unidos, meu Deus, e que nós possamos aprender diante de tudo isso que nós estamos vivendo, como nós estamos sentindo falta, Senhor, uns dos outros, e como as pessoas são importantes, e muitas vezes a gente não percebia isso. Mas, ó Senhor, eu oro para que tudo isso passe logo, que nós possamos manifestar o amor e a unidade sempre. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, gente? Quantos dizem amém aí? Quantos concordam com essa oração? Quantos oraram? Quantos estão aí cheios do Espírito, cheios da palavra de Deus? Quantos foram ministrados? Deixa eu ver você. Fala aqui um pouquinho comigo, se você foi ministrado por essa palavra, me dá um feedback, dá um amém, dá um glória a Deus, fala alguma coisa aqui para a glória do Senhor, amém? Amém, estou vendo aqui a Quitéria, Tawane, a Gabi, Pastor Everton, olha que benção, Pastor Everton, seja bem-vindo aqui mais uma vez, a Hilda, a Mara, que legal, gente, que legal, que bom que vocês também foram ministrados pelo Espírito Santo. Envie essa live para alguém, né, para que ela possa assistir depois. Se você foi abençoado por essa palavra, bata o print aqui, já divulga na sua rede social. Como eu falei no início, a gente divulga tanta coisa e divulga pouco a palavra de Deus.
divulga, marca a gente aqui, me marca o Instagram da Liberdade Church, marca o Gabriel, né? Divulga o Evangelho, divulga a palavra de Deus, não para nós não precisamos disso, mas é para a glória de Deus. Nós temos que entender isso, nós somos os agentes de Deus aqui na terra, nós somos a boca de Deus, nós temos que levar a palavra. Então, divulga a live, não tem vergonha não, deixa as pessoas pensarem o que quiserem, divulga a live, divulga no seu Instagram, divulga no seu Facebook, divulga no WhatsApp, manda no WhatsApp aí para o seu grupo familiar, né? Pega o link aqui que vai ficar salvo, manda para todo mundo aí que precisa ouvir essa palavra, faça isso sempre, para que as pessoas possam ouvir e receber também de Deus. Não fica com isso só para você. Olha, compartilhar a palavra de Deus é uma maneira de evangelizar. Compartilhar no WhatsApp, nas redes sociais, é uma maneira de você estar levando o evangelho para outras pessoas. Então faça isso para a glória de Deus, como eu falei. Amém? Olha que legal, o pessoal está aqui. Então vamos cear. Olha aqui, ó, vamos fazer isso em memória do Senhor. Deixa eu ler um texto aqui que eu sempre gosto de ler. Está lá no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Abre a Bíblia comigo lá. 11, 23. 1 Coríntios 23. 1 Coríntios 11, 23. Vamos para a ceia. A minha ceia está separada aqui. A sua já está separada aí. Olha como está aqui, ó. Que legal. 1 Coríntios 11, 23, diz assim: pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando reunidos para comer o pão, para comer a ceia, aguardai-vos uns pelos outros. Até aqui ele continua falando, o texto é longo. Deixa eu te falar aqui algumas coisas sobre o pão. Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, né, partiu e disse: olha, isso aqui é o meu corpo, que é dado por vós. Depois ele pegou aqui o suco de uva, né, na época o vinho, né, e disse: esse vinho é o meu sangue que é derramado por vós. Todas as vezes que você comer desse pão, beber desse cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Façam isso em memória de mim. Essa é a direção de Jesus. Né? Existe às vezes muita dúvida sobre a ceia, né? Quem pode ceiar, quem não pode ceiar, eu posso comer o pão, eu posso beber o cálice. Deixa eu te explicar uma coisa. A ceia é o corpo e o sangue de Cristo, né? E tem um texto que nós acabamos de ler que diz assim: esse sangue é o sangue da nova aliança. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse sangue que foi derramado por nós na cruz, esse sacrifício que Jesus fez na cruz, é o sangue da nova aliança. Existia uma velha aliança, existia a lei, existiam os mandamentos. Mas ele está dizendo: olha, esse sangue aqui é o da nova aliança, né? Como diz a palavra lá em Romanos 8:1, diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, se eu estou, entenda isso, se eu estou em Cristo, se eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador, se eu me arrependo dos meus pecados, e eu entendo que esse sangue é o sangue da nova aliança, é o sangue do sacrifício de Jesus por mim. Eu entendo que ele, como diz lá em Colossenses 2,14, que ele cancelou o escrito de dívida que havia contra mim, e ele encravou essa dívida na cruz, no Calvário. Quando eu entendo essa palavra, eu posso ceiar. Sabe para quem é a ceia? A ceia é para os pecadores, a ceia não é para santo. Se você é santo, meu irmão, não tome essa ceia, porque a ceia é para pecador. A ceia é para quem se arrepende dos seus pecados. A ceia é para quem confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se você se acha muito santo e as outras pessoas indignas de tomar a ceia, muito cuidado, porque a ceia é para quem peca, a ceia é para quem erra. Quer ver só? Quem aqui pecou nesse último mês? Desse último mês para cá, do mês de maio até junho, né? Quem pecou? Todos nós pecamos. Quem pecou hoje? Todos nós pecamos.
né? Então a ceia é para quem é pecador. E eu quero convidar você agora a ter um coração arrependido, um coração quebrantado e dizer: Senhor, eu errei, eu sei que eu tenho falhado, eu sei que eu tenho errado, mas eu confesso a Ti os meus pecados. É analisar os seus pecados, é fazer isso de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira, dizer: Senhor, me arrependo, mas eu confesso que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Eu sei que o Senhor pagou o preço por mim, e eu sei que o Teu sangue é o sangue da nova aliança, aquela velha aliança do peso, da religião, do jugo, né? Isso já foi quebrado, e eu quero fazer isso em memória do Senhor. Então que você tenha esse entendimento, coma do pão, beba do cálice, mas com esse entendimento, né, que Jesus pagou o preço por você, que Ele lhe ama e que Ele é o único Senhor e Salvador, e que você se arrepende, se chega a Ele agora com o coração arrependido e confessa a Ele e toma a ceia em memória dEle até que Ele venha. Amém? Deu para entender? Todo mundo entendeu aqui a palavra de Deus? Bem simples, bem objetivo. Vamos ceiar? Se você entendeu, diz amém. Vamos ceiar. Vamos orar aqui pelos elementos. Estou aqui com o pão. Estou aqui com o cálice, o sucozinho de uva. Quero convidar você a orar. Vamos orar pelo pão e logo em seguida nós oramos pelo cálice. Vamos fazer isso agora. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui como igreja, nós como família, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Nós estamos aqui com o Teu pão, Senhor, que representa o Teu corpo. Corpo esse moído por nós naquela cruz, que se entregou por nós naquela cruz, que pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Oh Senhor, eu oro para que ao comermos desse pão sejamos fortalecidos pelo Senhor. Meu Deus, se há alguma coisa no nosso corpo, no nosso físico, se há algo que precisa da manifestação do Senhor, que isso aconteça agora. Aqueles que necessitam de força, de virtude, aqueles que necessitam serem curados, que haja cura, que haja manifestação do Teu poder, é o que eu te peço em nome de Jesus, porque nós fazemos isso em memória do Senhor. Nós confessamos a Ti os nossos pecados, Senhor. Nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, mas nós fazemos isso em memória de Ti agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Coma do pão agora, em nome de Jesus, vamos fazer isso. Aleluia. Amém? Quantos já comeram do pão? Vamos fazer agora com o suco de uva. Posso prosseguir? Vocês já cearam o pão? Amém? Vou lá, vamos lá? Amém, amém, Tawane. Vamos fazer isso agora com o suquinho de uva. Pai, nós da mesma maneira oramos ao Senhor. Apresentamos aqui esse suco de uva que representa o Teu sangue. Sangue esse, como o Senhor diz na Tua palavra em 1 Coríntios 11, o sangue da nova aliança. Meu Deus, a velha aliança não é mais virtuosa, meu Deus, para anular o Teu sangue. Meu Deus, o sangue do Senhor Jesus trouxe uma nova aliança. Meu Deus, o sangue do Senhor Jesus trouxe remissão pelos nossos pecados. Pagou o preço que nós nunca poderíamos pagar. Esse sangue já nos remiu de todo pecado e toda injustiça. Nós somos justificados pelo Teu sangue. E eu oro agora para que o Senhor nos lave com esse sangue. Nós confessamos a Ti que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós nos arrependemos, Senhor. Meu irmão, se arrependa agora onde você está, confesse seus pecados a Deus, fale para Ele de uma maneira muito aberta, muito sincera, onde você tem errado, onde você tem falhado, e peça para que esse sangue te lave, para que Ele te alcance, porque nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é o nosso único Senhor e nosso único Salvador. Nós fazemos isso em memória do Senhor até que o Senhor volte. Meu Deus, e oramos para que quem tomar desse sangue, crendo na Tua palavra, crendo no Senhor Jesus Cristo, receba da Sua virtude, receba do Seu poder,